Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Há manhãs em que acordamos sem imaginar quantas coisas Deus já organizou ao nosso favor antes mesmo do nascer do sol. Enquanto muita gente começa o dia apenas correndo atrás de respostas, existe algo poderoso acontecendo quando colocamos os primeiros minutos da manhã na presença do Senhor. Porque Deus não apenas conhece o caminho que você vai percorrer hoje, Ele já está cuidando de cada detalhe dele. Talvez você tenha levantado hoje apenas querendo agradecer. Agradecer pela vida, pela saúde, pela família, ou simplesmente porque Deus te sustentou até aqui mesmo nos dias difíceis. E existe algo muito forte quando um coração escolhe começar o dia com gratidão. A gratidão abre espaço para a paz, fortalece a fé e nos faz lembrar que, apesar das lutas, Deus continua sendo fiel em todos os momentos. A palavra de Deus diz no Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E é nisso que nós vamos confiar hoje, não no medo, não na insegurança, mas na certeza de que existe um Deus poderoso guardando cada passo seu. Se você chegou aqui cansado, preocupado, com a mente acelerada ou sentindo um peso difícil de explicar, entregue tudo agora nas mãos do Senhor. Deus conhece as lutas que ninguém vê. Ele conhece as lágrimas escondidas, as batalhas internas e até aquilo que tentou roubar a sua paz nesses últimos dias. Mas esta manhã começa diferente, porque antes do problema chegar, Deus já preparou o livramento. Antes da batalha aparecer, o Senhor já estava levantando proteção sobre a sua vida. E se você crê que Deus está te guardando nesse dia, escreve nos comentários: Obrigado, Jesus. Declare isso com fé. E se essa oração já tocou o seu coração nesse começo de manhã, clique no botão de gostei para que essa mensagem de proteção e esperança alcance mais vidas que também precisam ouvir uma palavra de Deus hoje. Porque quando colocamos nossa confiança no Senhor, nenhuma força contrária permanece de pé. Agora, acalme o seu coração, respire fundo e vamos nos colocar debaixo da proteção poderosa de Deus nesta oração da manhã. Pai amado, nesta manhã eu quero começar te agradecendo. Antes de pedir qualquer coisa, antes mesmo de falar das minhas preocupações ou das lutas que estão dentro do meu coração, eu quero reconhecer que foi a tua mão que me sustentou mais uma vez. Foi o Senhor quem me deu fôlego. Foi o Senhor quem me permitiu abrir os olhos hoje. E talvez eu nem consiga enxergar tudo aquilo que o Senhor já fez por mim desde as primeiras horas deste dia. Mas ainda assim eu escolho dizer: obrigado, Jesus. Obrigado porque existem pessoas que dormiram ontem e não tiveram a oportunidade de viver este novo amanhecer. Mas eu estou aqui, respirando, escutando esta oração, tendo mais uma chance de recomeçar. E isso já é um milagre tão grande, Pai. A tua palavra diz em Lamentações 3:22-23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E é nisso que eu quero descansar agora, na certeza de que a tua misericórdia já está sobre mim antes mesmo de qualquer batalha acontecer. Senhor, às vezes nós começamos o dia correndo, preocupados, cansados, com a mente cheia de pensamentos. Mas hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero parar por alguns minutos e reconhecer que sem a tua presença eu não consigo caminhar. Sem a tua paz eu não consigo enfrentar o que vem pela frente. Sem a tua proteção eu fico vulnerável diante das coisas visíveis e invisíveis que cercam esta vida. Pai, muito obrigado porque o Senhor nunca abandona os teus filhos. Mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua trabalhando. Mesmo nos dias em que minha fé fica pequena, o Senhor permanece fiel. O Salmo 121:2 diz: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nesta manhã eu declaro isso sobre a minha vida.
O meu socorro não vem das pessoas, não vem das circunstâncias, não vem daquilo que eu consigo controlar. O meu socorro vem do Senhor. Pai querido, eu também te agradeço pelos livramentos que eu nem cheguei a perceber. Quantas vezes o Senhor impediu algo ruim de acontecer e eu nunca nem fiquei sabendo. Quantas vezes o Senhor guardou a minha casa, protegeu minha família, colocou os teus anjos ao meu redor enquanto eu dormia. O Senhor é um Deus presente, um Deus que cuida dos detalhes, um Deus que não dorme. Como está escrito no Salmo 121:4, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Neste momento eu quero entregar diante de ti tudo aquilo que pesa dentro de mim. Talvez existam preocupações escondidas no meu coração. Talvez exista medo do amanhã. Talvez eu esteja cansado emocionalmente e até tentando parecer forte diante das pessoas. Mas o Senhor conhece a verdade. O Senhor vê aquilo que ninguém vê e mesmo assim continua me amando, continua me sustentando e continua me chamando de filho. Senhor, obrigado porque a tua presença traz paz para dentro da alma. João 14:27 diz, deixo-vos a minha paz vos dou, e é essa paz que eu peço sobre esta manhã. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que vem do céu. Uma paz que permanece mesmo quando existem lutas acontecendo ao redor. Pai, que esta manhã seja diferente. Que eu não caminhe guiado pelo medo, pela ansiedade ou pelo peso das notícias ruins. Que eu caminhe lembrando que o Senhor está comigo. Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E se o Senhor é o meu pastor, então eu não estou sozinho neste dia. O Senhor vai na minha frente, o Senhor prepara os caminhos, o Senhor sustenta cada passo. Ao continuarmos em oração, eu também quero te agradecer pelas pequenas coisas que muitas vezes eu deixo passar. Pelo alimento, pela cama onde dormir, pela água, pela saúde, pela oportunidade de continuar lutando pelos meus sonhos. Existem pessoas enfrentando batalhas tão difíceis neste momento, e ainda assim, o Senhor continua derramando graça sobre nós todos os dias. Pai amado, continua falando conosco enquanto seguimos nesta oração. Continua trazendo paz para dentro do coração cansado. Continua fortalecendo aqueles que chegaram aqui desanimados. E que antes de qualquer coisa acontecer hoje, a tua presença já ocupe o primeiro lugar dentro de nós. Senhor, enquanto continuamos nesta oração, eu peço que o Senhor abra os meus olhos espirituais para entender que nem tudo aquilo que enfrentamos nesta vida pode ser visto. Existem batalhas silenciosas acontecendo todos os dias. Existem pesos invisíveis tentando atingir a mente, o coração, a paz e até a fé dos teus filhos. E muitas vezes nós nem percebemos o quanto precisamos da tua proteção constante. Pai, quantas vezes acordamos aparentemente bem, mas carregando uma angústia difícil de explicar. Às vezes é um medo repentino, uma ansiedade que aparece sem motivo, um desânimo inesperado. Uma preocupação que tenta dominar os pensamentos logo cedo. Mas nesta manhã eu repreendo tudo aquilo que tenta roubar a paz que vem do Senhor. A tua palavra diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Isso nos lembra que precisamos estar espiritualmente atentos, mas também protegidos debaixo da tua presença. Pai amado, guarda a nossa mente, guarda os nossos pensamentos. Existem tantas vozes negativas ao nosso redor, tantas notícias ruins, tantas palavras carregadas de medo, de desânimo e de incredulidade, mas eu peço que a tua voz fale mais alto dentro de nós. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E nesta manhã eu tomo posse dessa promessa. O Senhor está comigo. Mesmo que existam situações difíceis acontecendo, eu não preciso caminhar dominado pelo medo. Senhor, livra-nos de todo o mal invisível.
Livra-nos das armadilhas preparadas em segredo. Livra-nos da inveja, da maldade, das palavras lançadas contra nós, dos ambientes pesados e de tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença. Que o Senhor coloque os teus anjos ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família e dos caminhos que iremos percorrer hoje. Pai, existe gente ouvindo esta oração agora que já entrou em muitos dias sentindo um peso estranho na alma. Pessoas que sorriem diante dos outros, mas por dentro estão cansadas. Pessoas que têm lutado contra pensamentos negativos, noites difíceis e preocupações constantes. Mas eu creio que o Senhor está trazendo alívio nesta manhã. O Salmo 34:7 diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." E é essa proteção que nós pedimos agora sobre cada vida que participa desta oração. Senhor, não permita que o coração dos teus filhos seja dominado pela ansiedade. Filipenses 4:6-7 diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos diante de Deus as nossas petições, e então a paz de Deus guardará nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E é isso que nós fazemos agora. Nós entregamos diante de Ti aquilo que está pesado demais para carregar sozinho. Pai querido, também pedimos discernimento espiritual, porque nem toda porta aberta vem do Senhor, nem toda amizade faz bem, nem todo caminho nos aproxima da Tua vontade. Dá-nos sabedoria para perceber aquilo que tenta nos afastar da paz, da fé e da comunhão contigo. Provérbios 3:5 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." E às vezes nós tentamos resolver tudo apenas com a nossa própria força, esquecendo que precisamos ouvir a tua direção. Ao continuarmos em oração, eu peço que o Senhor visite agora os lares representados aqui. Que toda a atmosfera pesada seja desfeita pela tua presença. Que toda opressão, toda tristeza profunda e todo sentimento de derrota percam a força diante do teu poder. Porque onde o Senhor entra, a escuridão não permanece. E se você crê que Deus está guardando a sua mente, a sua casa e os seus caminhos nesta manhã, escreva nos comentários: "Deus está cuidando de mim." E clique no botão de gostei para que esta oração alcance outras pessoas que também precisam sentir essa proteção e essa paz que vem do Senhor. Pai amado, continua fortalecendo a nossa fé enquanto seguimos nesta oração. Não permita que os problemas sejam maiores do que a confiança que colocamos em Ti. E mesmo sem enxergar tudo o que acontece no mundo espiritual, nós escolhemos descansar, sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai amado, neste momento, eu coloco esta manhã completamente nas Tuas mãos. Antes de sair de casa, antes de começar as responsabilidades deste dia, antes de enfrentar conversas, decisões, compromissos e situações inesperadas, eu quero me esconder debaixo da Tua proteção. Porque eu sei que sem o Senhor eu fico vulnerável, mas contigo eu encontro segurança, direção e paz para continuar caminhando. Senhor, toma a frente deste dia. Vai diante de mim nos lugares onde eu não posso enxergar. Prepara os caminhos. Fecha as portas que não vêm de Ti e abre aquelas que fazem parte da Tua vontade. Provérbios 16:3 diz: "Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos." E é exatamente isso que eu faço agora. Eu entrego os meus planos, as minhas preocupações e tudo aquilo que está ocupando a minha mente neste início de manhã. Pai, guarda cada passo que eu der hoje. Guarda minha saída e minha chegada. Guarda meu trabalho, meus estudos, minhas viagens, minhas decisões e até as palavras que sairão da minha boca. Quantas vezes nós saímos sem perceber os perigos que existem ao nosso redor? Quantas vezes pensamos que controlamos tudo, quando na verdade dependemos totalmente da Tua mão, nos sustentando a cada instante?
A tua palavra diz no Salmo 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E nesta manhã, eu escolho permanecer nesse lugar espiritual de descanso. Não quero começar este dia apenas confiando na minha força. Não quero viver movido pela ansiedade ou pela pressa. Quero caminhar sabendo que existe um Deus poderoso cuidando de mim em cada detalhe. Senhor, cobre esta casa com a tua presença. Que haja paz dentro deste lar. Que toda discussão, toda palavra pesada e toda tensão sejam quebradas pelo teu amor. Visita agora cada pessoa da família que precisa de força, aquele que está desanimado, aquele que está doente, aquele que está distante emocionalmente. Pai, alcança cada coração com a tua misericórdia. Neste momento eu também te peço proteção nas ruas, nas estradas e em todos os lugares por onde passarmos hoje. Livra-nos de acidentes, de más notícias, de pessoas mal intencionadas e de situações perigosas. Salmo 121:8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E eu tomo posse dessa promessa nesta manhã. O Senhor está guardando os nossos caminhos. Pai querido, existem pessoas ouvindo esta oração que estão entrando em um dia difícil. Alguns enfrentarão decisões importantes. Outros carregarão preocupações financeiras. Outros ainda estão lutando emocionalmente por dentro e tentando encontrar forças para continuar. Mas eu creio que o Senhor está trazendo renovo agora. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós escolhemos esperar em Ti. Ao continuarmos em oração, eu peço que o Senhor nos ajude a não viver dominados pela pressa deste mundo. Muitas vezes, o coração fica acelerado, a mente cansada e a alma sobrecarregada. Mas hoje, eu peço calma espiritual. Que o Senhor organize aquilo que está confuso dentro de nós. Que o Senhor acalme pensamentos aflitos e fortaleça a nossa confiança. Pai, eu entrego nas tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Entrego os problemas que parecem grandes demais. Entrego as respostas que ainda não chegaram. Entrego os medos escondidos. Porque eu sei que quando colocamos a vida diante do Senhor, nada fica fora do teu controle. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que eu não entendo hoje, o Senhor continua trabalhando. E nesta manhã eu declaro que não caminharei sozinho. O Senhor estará comigo em cada ambiente, em cada decisão e em cada momento deste dia. Que a tua mão permaneça sobre nós enquanto seguimos em oração. E que a tua presença seja maior do que qualquer preocupação que tente roubar a nossa paz. Pai amado, enquanto seguimos nesta oração, eu te peço com urgência, livra-nos do mal. Livra-nos de tudo aquilo que tenta roubar a paz que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Existem dias em que nós nem percebemos quantas coisas ruins poderiam acontecer, mas a tua mão poderosa entra na frente e impede. E nesta manhã, eu clamo mais uma vez pela tua proteção sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todos aqueles que estão fazendo esta oração comigo agora. Senhor, livra-nos dos acidentes, livra-nos das distrações perigosas, livra-nos das decisões impulsivas, guarda as estradas, guarda os caminhos, guarda os lugares por onde iremos passar hoje. Quantas vezes as pessoas saem de casa sem imaginar o que pode acontecer ao longo do dia. Mas nós não queremos caminhar apenas confiando na sorte ou nas circunstâncias. Nós queremos caminhar confiando no Senhor. Salmo 91:10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E eu tomo posse dessa promessa nesta manhã. Pai, livra-nos também da inveja, dos olhares carregados de maldade e das palavras negativas lançadas contra nós.
Existem pessoas que carregam o coração cheio de escuridão e tentam transferir isso para os outros. Existem ambientes que sugam a paz, conversas que enfraquecem a fé, situações que tentam gerar medo, desgaste e confusão dentro da mente. Mas eu peço agora, cobre-nos com o teu sangue poderoso, Senhor. Que toda seta lançada contra a nossa vida perca a força em nome de Jesus. Isaías 54:17 declara que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E é nessa palavra que nós descansamos agora. Nenhuma armadilha preparada escondida prosperará. Nenhuma palavra de derrota terá autoridade sobre nós. Nenhuma notícia ruim destruirá a nossa confiança em Deus. Pai, protege os teus filhos nesta manhã. Existem pessoas ouvindo esta oração que já receberam tantas palavras negativas nos últimos tempos. Gente que ouviu que não iria conseguir, que não teria forças, que não venceria certas batalhas, mas o Senhor tem a palavra final sobre as nossas vidas. Senhor, livra-nos dos ataques invisíveis que tentam atingir o emocional. Quantas vezes o inimigo tenta roubar a alegria de forma silenciosa? A pessoa sorri por fora, mas por dentro está cansada, aflita, desanimada. Às vezes a paz vai sendo roubada aos poucos, a esperança vai ficando fraca. Mas nesta manhã eu repreendo todo espírito de opressão, toda tristeza profunda e toda tentativa do mal de aprisionar a mente dos teus filhos. A tua palavra diz em 2 Tessalonicenses 3:3 que o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. E eu creio nessa proteção agora. Guarda-nos do maligno, Pai. Guarda nossas emoções. Guarda os nossos pensamentos durante este dia. Não permita que a ansiedade domine o nosso coração. Não permita que o medo nos paralise. Não permita que a pressão deste mundo nos afaste da tua presença. Pai amado, mais uma vez eu te peço, entra com providência onde existe perigo escondido. Se houver alguma armadilha preparada, desfaz agora. Se existir alguma cilada no caminho, remove. Se houver ambientes que não nos farão bem, livra-nos antes mesmo de chegarmos lá. O Senhor vê aquilo que nós não conseguimos ver. O Senhor conhece aquilo que está oculto aos olhos humanos. Ao continuarmos em oração, eu também peço livramento contra notícias ruins e acontecimentos inesperados que tentam abalar emocionalmente os teus filhos logo cedo. Quantas pessoas acordam já carregando preocupação dentro da alma? Mas hoje nós escolhemos colocar a nossa confiança em Ti. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é para esse lugar de proteção que nós corremos agora. Senhor, visita também aqueles que estão se sentindo vulneráveis emocionalmente. Pessoas que andam assustadas com o futuro. Pessoas que perderam a paz por causa de tantas lutas seguidas. Pai, renova essas forças agora, traz segurança espiritual, traz alívio, traz descanso para a mente cansada. E enquanto seguimos nesta oração, eu declaro que este dia será guardado pelas tuas mãos. O mal não terá a última palavra. O medo não dominará este coração, porque maior é o Senhor que está conosco do que qualquer luta que tente se levantar contra nós. Senhor, neste momento eu te peço, entra na minha frente neste dia. Vai adiante de mim em cada caminho, em cada decisão, em cada ambiente onde eu precisar estar, porque existem batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Existem situações que eu nem consigo prever, mas o Senhor conhece todas as coisas antes mesmo que aconteçam. E é por isso que eu coloco esta manhã completamente diante de Ti. Pai amado, entra na frente da minha casa, entra na frente da minha família, entra na frente dos meus filhos, dos meus pais, do meu trabalho, das minhas saídas e da minha chegada. Que nenhuma força do mal consiga tocar aquilo que pertence ao Senhor.
que toda cilada preparada seja desfeita antes mesmo de chegar até nós. Isaías 45:2 diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. E eu tomo posse dessa promessa agora. O Senhor já está indo na frente. Pai, desfaz toda a armadilha escondida. Quebra toda a corrente invisível. Fecha toda a porta que foi aberta para a tristeza, para a opressão, para o medo e para a confusão. Existem pessoas ouvindo esta oração que já entraram em muitos dias sentindo um peso difícil de explicar, como se algo estivesse tentando sufocar a paz, roubar a alegria e enfraquecer a fé. Mas nesta manhã, nós declaramos que o Senhor é maior do que qualquer ataque levantado contra nós. Salmo 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E eu declaro isso com autoridade agora. Nós não viveremos dominados pelo medo. Não seremos guiados pela ansiedade. Não caminharemos como pessoas abandonadas. O Senhor está conosco. O Senhor luta por nós. O Senhor guarda aqueles que confiam no teu nome. Pai querido, entra na frente das decisões que precisam ser tomadas hoje. Existem pessoas ouvindo esta oração e enfrentando situações difíceis. Alguns precisam de respostas urgentes, outros estão cansados emocionalmente, outros carregam lutas financeiras silenciosas dentro do coração. Mas eu creio que o Senhor já está preparando caminhos onde parecia não existir saída. A tua palavra diz em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E nesta manhã eu descanso nessa verdade. Existem guerras que não serão vencidas pela nossa força. Existem batalhas que só o Senhor pode resolver. Por isso, nós entregamos tudo nas tuas mãos agora. Senhor, entra na frente de cada porta que se abrir hoje. Se não vier de ti, fecha. Se for armadilha, remove. Se for destruição disfarçada, afasta da nossa vida. Mas se for bênção, provisão e resposta do céu, então confirma com a tua paz. Porque nós não queremos caminhar longe da tua vontade. Pai amado, visita agora aqueles que estão emocionalmente cansados, pessoas que choraram escondidas nos últimos dias, pessoas que tentaram permanecer fortes diante dos outros, mas que por dentro estavam quase desistindo. Senhor, sopra vida novamente sobre esses corações. Isaías 40:29 diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E é essa força que nós pedimos agora. Ao continuarmos em oração, eu também repreendo toda a palavra contrária lançada contra os teus filhos, toda declaração de derrota, toda sentença de fracasso, toda mentira dizendo que não vai dar certo, porque a última palavra vem do Senhor. Romanos 8:31 diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor está na frente, então nada poderá impedir os teus planos sobre as nossas vidas. Pai, coloca teus anjos ao redor daqueles que estão saindo cedo para trabalhar, dirigir, estudar ou enfrentar longas jornadas hoje. Que haja proteção no trânsito, nos caminhos, nos ambientes profissionais e em todos os lugares por onde essas pessoas passarem. Que o Senhor esconda os teus filhos de todo perigo invisível. E se você crê que Deus já está entrando na frente das batalhas da sua vida nesta manhã, escreva nos comentários: o Senhor vai na minha frente. E clique no botão de gostei, para que esta oração alcance outras pessoas que precisam sentir essa proteção e essa força de Deus logo no começo deste dia. Pai amado, continua caminhando diante de nós enquanto seguimos nesta oração. Não permita que os nossos olhos se prendam mais aos problemas do que à tua presença. Porque quando o Senhor vai na frente, até aquilo que parecia impossível começa a se mover. Pai amado, ao continuarmos nesta oração, eu quero apenas descansar em Ti.
Depois de entregar tantos medos, tantas preocupações e tantas batalhas diante da tua presença, eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo existindo situações que ainda tentam preocupar o meu coração, eu confio em Ti, Senhor. Às vezes nós tentamos controlar tudo, tentamos prever o amanhã, resolver cada detalhe, carregar pesos que são grandes demais para os nossos ombros. E pouco a pouco a mente vai ficando cansada, o coração vai ficando apertado. O corpo continua caminhando, mas a alma começa a perder as forças. Só que nesta manhã eu não quero continuar vivendo assim. Eu quero descansar nas tuas mãos. A tua palavra diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E neste momento eu entrego a minha ansiedade ao Senhor, entrego os pensamentos acelerados, entrego aquilo que tem tirado o meu sono, entrego as preocupações que eu tentei resolver sozinho até aqui. Pai, ensina-me a confiar de verdade, não apenas quando tudo está bem, mas também nos dias difíceis, nos dias em que a resposta demora, nos dias em que o coração fica cansado, nos dias em que eu oro e parece que nada está mudando. Porque mesmo nesses momentos, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E eu tomo essa palavra para mim nesta manhã. Eu entrego o meu caminho, entrego os meus planos, entrego as portas que ainda não se abriram, entrego aquilo que me machuca em silêncio, entrego aquilo que eu nunca consegui explicar para ninguém. Pai amado, existe uma paz que só o Senhor consegue colocar dentro do coração humano. O mundo tenta oferecer distrações, soluções rápidas e falsas seguranças. Mas nada disso consegue preencher a alma como a tua presença. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa palavra me fortalece agora. Porque as lutas existem, mas o Senhor continua sendo maior do que todas elas. Senhor, eu não quero viver dominado pelo medo do futuro. Não quero passar os dias imaginando o pior. Não quero alimentar pensamentos negativos dentro da minha mente. Eu escolho confiar que o Senhor está cuidando de mim até quando eu não consigo enxergar. Pai querido, visita agora aqueles que estão emocionalmente esgotados. Pessoas que carregam preocupações escondidas dentro da alma. Pessoas que tentam permanecer fortes o tempo inteiro e já não sabem mais como descansar. Senhor, abraça esses corações agora. Traz calma para dentro da mente. Traz leveza para dentro do espírito. Ao continuarmos em oração, eu peço que o Senhor me ajude a desacelerar por dentro. Porque às vezes o problema não está apenas ao redor, mas dentro da nossa própria mente. Pensamentos excessivos, medos silenciosos, preocupações constantes. Mas Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E é essa paz que eu peço nesta manhã. Pai amado, eu entrego diante de ti aquilo que está fora do meu controle. Existem situações que eu não consigo mudar sozinho. Existem respostas que não dependem apenas de mim, e eu reconheço isso agora. Eu não preciso carregar sozinho aquilo que pertence ao Senhor. Mais uma vez, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Mesmo nas fases difíceis, o Senhor me sustentou. Mesmo quando eu achei que não teria forças, a tua mão me levantou novamente. E olhando para trás, eu percebo quantas vezes o Senhor já me livrou de coisas que eu nem imaginava. Senhor, que esta confiança cresça dentro de nós ao longo deste dia. Que a nossa fé seja maior do que a ansiedade. Que a nossa esperança seja maior do que o medo. E que mesmo em meio às lutas, o nosso coração permaneça firme, na certeza de que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a vida nas tuas mãos. Pai amado,
Enquanto seguimos nesta oração, eu quero colocar diante de Ti a minha casa e a minha família. Porque existem batalhas que não atingem apenas uma pessoa, mas tentam alcançar todo o lar. E nesta manhã, eu peço que a Tua presença visite cada cômodo desta casa, cada coração e cada vida representada aqui agora. Senhor, protege aqueles que eu amo. Guarda meus filhos, meus pais, meu casamento, meus irmãos, meus familiares e todos aqueles que fazem parte da minha vida. O Senhor conhece as preocupações escondidas dentro do nosso coração quando pensamos na nossa família. Quantas vezes nós nos preocupamos em silêncio, tentando imaginar se aqueles que amamos estão realmente bem. Mas hoje eu entrego cada um deles nas Tuas mãos. Salmo 128, 1-2 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. E eu declaro essa bênção sobre este lar. Que haja paz dentro desta casa, que haja união, que haja proteção espiritual sobre cada pessoa da família. Pai querido, afasta toda desunião, toda palavra dura, toda discussão constante, toda frieza emocional que tenta destruir relacionamentos dentro do lar. O inimigo sabe o valor de uma família unida e muitas vezes tenta lançar confusão, desgaste e tristeza dentro das casas. Mas nesta manhã, eu peço que o Teu amor seja mais forte do que qualquer divisão. Senhor, cura os relacionamentos feridos dentro desta família. Existem pessoas ouvindo esta oração que carregam dores familiares profundas. Pais afastados de filhos, casamentos desgastados, pessoas que vivem dentro da mesma casa, mas emocionalmente distantes umas das outras. Pai, entra com restauração onde existe sofrimento silencioso. Josué 24:15 declara: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nesta manhã, eu tomo posse dessa palavra. Que esta casa pertença ao Senhor. Que esta família seja guardada pelo Senhor. Que toda influência maligna, toda opressão espiritual e toda tentativa de destruição sejam repreendidas pelo Teu poder. Pai amado, também colocamos diante de Ti aqueles da família que estão enfermos. Visita agora quem está lutando contra dores físicas, emocionais ou espirituais. Toca naquele coração cansado. Toca naquele corpo enfraquecido. Traz cura. Traz força, traz esperança novamente. Jeremias 17:14 diz: Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo. E nós confiamos no Teu poder para restaurar aquilo que parecia perdido. Ao continuarmos em oração, eu peço que o Senhor envie os Teus anjos ao redor desta casa. Que haja proteção nas portas, nas janelas e em todos os caminhos desta família. Que nenhum mal encontre espaço neste lar. Que toda a atmosfera pesada seja quebrada pela Tua presença. Que toda tristeza profunda perca a força diante da luz do Senhor. Pai, guarda também aqueles familiares que estão longe, aqueles que moram em outras cidades, aqueles que saíram cedo para trabalhar, aqueles que estão enfrentando batalhas que talvez nem tenham contado para ninguém. O Senhor conhece cada lágrima escondida. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa nesta manhã. A Tua palavra diz no Salmo 133:1: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu peço que essa união seja restaurada dentro desta família. Que haja mais compreensão, mais paciência, mais perdão, mais amor verdadeiro dentro deste lar. Senhor, não permita que esta casa seja dominada pela angústia, pelo medo ou pela opressão. Que a Tua presença seja sentida aqui dentro. Que ao entrar neste lar exista paz. Que exista descanso espiritual. Que exista segurança debaixo das Tuas mãos. Pai amado, continua caminhando conosco enquanto seguimos nesta oração. Porque quando o Senhor protege uma casa,
Nenhuma força contrária consegue permanecer por muito tempo. Pai amado, neste momento eu me levanto espiritualmente em nome de Jesus e declaro que a minha vida pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. E nenhuma força contrária terá autoridade sobre aquilo que foi separado pelas tuas mãos. Senhor, chega de medo dominando a mente. Chega de opressão tentando sufocar a paz. Chega de pensamentos negativos tentando enfraquecer a fé dos teus filhos. Nesta manhã, nós nos posicionamos diante da tua palavra e declaramos que o Senhor continua sendo poderoso para guardar, proteger e sustentar aqueles que confiam em ti. Lucas 10:19 diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E é nessa autoridade espiritual que nós permanecemos agora. Não na nossa força humana, não nas nossas emoções, mas no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, eu declaro que toda corrente invisível está sendo quebrada agora. Todo peso espiritual, toda palavra de derrota, toda acusação lançada contra esta vida, tudo aquilo que tentou enfraquecer emocionalmente os teus filhos, perde força neste momento, porque maior é o Senhor que habita em nós. 1 João 4:4 diz: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E eu creio nisso com toda a minha fé. O medo não terá autoridade sobre esta casa. A ansiedade não terá autoridade sobre esta mente. A tristeza não terá autoridade sobre este coração. O Senhor reina sobre nós. Pai amado, eu também declaro que nenhuma arma espiritual preparada contra esta família prosperará. Isaías 54:17 continua sendo verdade hoje. Mesmo diante das batalhas, mesmo diante das lutas invisíveis, mesmo diante dos ataques silenciosos, o Senhor continua protegendo os teus filhos. Senhor, fortalece agora aqueles que estavam emocionalmente abatidos, pessoas que já estavam quase desistindo, pessoas cansadas de lutar, pessoas que começaram este dia sem forças até para orar. Pai, renova essas vidas agora com o teu poder. Derrama coragem, derrama ânimo, derrama fé novamente. Ao continuarmos em oração, eu declaro que este dia será marcado pela tua presença. Onde houver medo, haverá paz. Onde houver tristeza, haverá consolo. Onde houver confusão, haverá direção. Porque o Senhor não é Deus de derrota. O Senhor é Deus de restauração, de força e de livramento. Efésios 6:11 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nesta manhã nós nos revestimos dessa armadura espiritual. Que o nosso coração permaneça firme, que a nossa fé permaneça viva, que a nossa mente permaneça protegida pelo Senhor. Pai querido, eu também declaro que toda tentativa de impedir as bênçãos do Senhor será frustrada, toda barreira espiritual, toda confusão lançada contra os caminhos dos teus filhos, toda porta de opressão aberta contra esta vida, tudo isso cai por terra agora, em nome de Jesus, porque nós não somos abandonados, nós não estamos sozinhos, o Senhor luta por nós. O Senhor entra na frente das batalhas, o Senhor sustenta aqueles que estão cansados, e quando o Senhor se levanta ao favor dos teus filhos, nenhuma força do mal consegue prevalecer. E se você crê que pertence ao Senhor e que nenhuma força contrária terá autoridade sobre a sua vida, escreva nos comentários: minha vida pertence a Deus. E clique no botão de gostei, para que esta oração alcance outras pessoas que precisam se levantar espiritualmente nesta manhã. Pai amado, continua fortalecendo a nossa fé enquanto seguimos nesta oração. Que o teu Espírito nos mantenha firmes, vigilantes e confiantes, porque nós sabemos que existe poder no nome de Jesus. Senhor, neste momento eu me levanto em oração contra toda obra do mal que tenta agir contra esta vida, toda opressão, toda perturbação,
todo medo constante, toda seta invisível lançada contra a mente e contra o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, tudo isso perde força agora. Pai amado, eu repreendo toda a atmosfera pesada, toda angústia sem explicação, toda tristeza profunda que tenta prender esta pessoa emocionalmente. O Senhor não nos chamou para viver dominados pelo medo. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E é nessa palavra que nós nos firmamos agora. Todo pensamento de derrota cai por terra. Toda palavra negativa lançada contra esta vida cai por terra. Toda mentira dizendo que não existe saída cai por terra. O Senhor é poderoso para restaurar a paz dentro desta mente e dentro deste coração. Pai, visita agora aqueles que estão emocionalmente sufocados, pessoas que acordam cansadas, pessoas que perderam a alegria, pessoas que já não conseguem descansar nem durante a noite. Senhor, quebra agora toda a corrente invisível que tenta aprisionar esta vida espiritualmente. Salmo 34:17 diz: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E nós clamamos agora, confiando que o Senhor continua ouvindo cada oração feita com sinceridade. Em nome de Jesus, eu repreendo toda opressão sobre esta casa, toda divisão familiar, toda confusão constante, toda perturbação emocional que tenta entrar neste lar. Que a paz do Senhor ocupe cada ambiente agora. Que toda escuridão espiritual recue diante da presença poderosa de Deus. Pai amado, se existe alguém ouvindo esta oração com o coração cheio de medo, eu peço que o Senhor traga libertação agora. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de notícias ruins, medo de fracassar. Tudo isso precisa sair em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz em Salmos 56:3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Senhor, corta agora toda seta lançada contra os teus filhos, toda inveja, toda maldade, toda tentativa de destruir emocionalmente esta pessoa. Nenhuma obra do inimigo prosperará contra aqueles que pertencem ao Senhor. Ao continuarmos em oração, eu declaro que esta mente será guardada pela paz de Deus. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E é essa paz sobrenatural que nós recebemos agora. Pai querido, entra também nas áreas onde existe sofrimento escondido. Existem pessoas ouvindo esta oração e lutando em silêncio contra pensamentos pesados, desânimo e esgotamento emocional. Mas eu creio que o Senhor está quebrando cadeias invisíveis nesta manhã. Toda palavra de morte espiritual cai por terra. Toda acusação do passado perde a força, toda vergonha, toda culpa excessiva, todo peso que tenta afastar esta pessoa da presença de Deus. Em nome de Jesus, tudo isso está sendo lançado fora agora. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nesta manhã nós resistimos ao mal, resistimos ao medo, resistimos à opressão, resistimos a toda mentira que tenta roubar a esperança dos teus filhos. Pai amado, fortalece agora aqueles que estavam fracos espiritualmente. Levanta aqueles que estavam desanimados. Renova aqueles que chegaram nesta oração sentindo um peso difícil de explicar. Porque quando o Senhor entra na batalha, nenhuma força das trevas consegue permanecer. E eu declaro mais uma vez, todo o mal lançado contra esta vida vai cair por terra. Toda armadilha escondida vai cair por terra. Toda opressão espiritual vai cair por terra. Porque o Senhor está cercando os teus filhos com proteção, livramento e poder nesta manhã. Pai amado, depois de tudo que colocamos diante da tua presença nesta oração, eu sinto a minha fé sendo fortalecida mais uma vez. Porque quando olhamos apenas para as lutas, o coração se enfraquece.
Mas quando olhamos para o Senhor, nós lembramos que nunca estivemos sozinhos nem por um segundo. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que permanece ao nosso lado até nos dias mais difíceis. Salmo 3:3 diz: Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E nesta manhã eu levanto a minha cabeça mais uma vez, porque a minha proteção vem do Senhor. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração e enfrentando dias de insegurança, pessoas que tentam ser fortes o tempo inteiro, mas que por dentro carregam medo, preocupação e cansaço emocional. Só que hoje o Senhor nos lembra que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Existe um Deus poderoso caminhando conosco. Senhor, fortalece agora a fé daqueles que estavam desanimados. Traz esperança novamente para quem pensou em desistir. Traz coragem para quem está entrando em um dia difícil. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E essa palavra nos sustenta nesta manhã. Pai amado, eu declaro que mesmo em meio às lutas, nós permaneceremos firmes, mesmo quando os ventos forem contrários, mesmo quando surgirem notícias inesperadas, mesmo quando o coração tentar se preocupar. Porque a nossa segurança não está nas circunstâncias, a nossa segurança está no Senhor. Ao continuarmos em oração, eu peço que o Teu Espírito nos ajude a lembrar das vezes em que o Senhor já nos livrou antes. Quantas batalhas pareciam impossíveis, quantos momentos difíceis pareciam sem saída. E ainda assim o Senhor abriu caminhos, sustentou nossas forças e nos trouxe até aqui. Salmo 18:2 diz: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. E eu tomo posse dessa verdade agora. O Senhor continua sendo abrigo para aqueles que correm para a Tua presença. O Senhor continua sendo proteção para aqueles que confiam no Teu nome. Pai, cobre os Teus filhos com confiança espiritual nesta manhã. Que nenhuma insegurança domine esta mente. Que nenhuma preocupação seja maior do que a fé. Que nenhuma luta apague a esperança que vem do Senhor. Existem pessoas ouvindo esta oração e entrando em ambientes difíceis hoje. Alguns enfrentarão pressões do trabalho, outros terão conversas delicadas, outros estão cansados por causa de problemas financeiros ou emocionais, mas eu declaro que o Senhor será escudo sobre cada um deles. Pai querido, quando o medo tentar voltar, lembra-nos da Tua palavra. Quando a ansiedade tentar crescer, lembra-nos que o Senhor continua no controle. Filipenses 4:13 diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós cremos nisso de todo o coração. Senhor, ajuda-nos a caminhar com confiança durante este dia. Não uma confiança baseada na força humana, mas uma confiança baseada na Tua presença constante ao nosso lado. Porque quem tem o Senhor como refúgio nunca está desamparado. E se você crê que Deus é o seu escudo nesta manhã, escreva nos comentários: Deus é minha proteção. E clique no botão de gostei para que esta oração alcance mais pessoas que precisam sentir essa força e essa segurança vinda do Senhor logo no começo do dia. Pai amado, continua fortalecendo a nossa fé enquanto seguimos nesta oração. Que o nosso coração permaneça firme na certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Pai amado, enquanto seguimos nesta oração, eu sinto a Tua paz tomando conta do meu coração de uma forma mais profunda. As lutas ainda existem, os desafios do dia continuam diante de nós. Mas existe algo diferente acontecendo dentro da alma quando nós permanecemos na Tua presença. O medo começa a perder força, a ansiedade já não domina como antes, e a confiança no Senhor começa a crescer de maneira firme e tranquila. Salmo 125:1 diz: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
E nesta manhã eu declaro isso sobre a minha vida. Eu não serei abalado pelas notícias ruins. Eu não serei abalado pelas dificuldades inesperadas. Eu não serei abalado pelos pensamentos negativos que tentarem surgir ao longo deste dia, porque o Senhor está sustentando cada passo meu. Pai, existem momentos em que tudo ao redor parece instável. Pessoas mudam, situações mudam, portas se fecham, planos fogem do controle, mas o Senhor continua o mesmo, a tua fidelidade não muda, a tua proteção não falha, e é nessa segurança que nós descansamos agora. Senhor, ajuda-nos a caminhar com serenidade. Muitas vezes o coração quer correr na frente da paz. A mente tenta imaginar problemas antes mesmo que eles aconteçam. Mas hoje, nós escolhemos desacelerar espiritualmente e confiar que o Senhor já está cuidando daquilo que ainda nem conseguimos enxergar. Isaías 26:4 diz: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E eu me apoio nessa rocha nesta manhã, não nas emoções do momento, não nas circunstâncias instáveis, mas na firmeza da tua palavra. Pai amado, fortalece agora aqueles que estão entrando em um dia emocionalmente pesado. Pessoas que já acordaram cansadas. Pessoas que estão lutando por dentro para não desanimar. Pessoas que tentam manter a paz, mas carregam preocupações silenciosas dentro da mente. Senhor, sustenta esses corações agora com a tua presença. Ao continuarmos em oração, eu declaro que nenhum problema será maior do que a força que o Senhor derrama sobre nós. Romanos 8:37 diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E é nessa verdade que nós permanecemos hoje. Pai querido, quando surgirem dificuldades ao longo deste dia, ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua no controle. Quando vier o cansaço, lembra-nos da tua força. Quando vier a preocupação, lembra-nos da tua fidelidade. Quando vier a insegurança, lembra-nos que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a confiança em ti. Salmo 46:2 diz: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. E que palavra poderosa para esta manhã! Mesmo quando tudo parecer confuso ao redor, nós não precisamos perder a paz, porque existe um Deus soberano sustentando nossas vidas. Pai amado, eu peço também equilíbrio emocional para este dia. Que não sejamos dominados pelo nervosismo, pela irritação ou pelo excesso de preocupação. Que o teu Espírito produza calma dentro de nós. Que a nossa mente permaneça firme e protegida. Existem pessoas ouvindo esta oração que passaram muito tempo vivendo em alerta constante, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Mas nesta manhã, o Senhor está trazendo descanso espiritual. O Senhor está ensinando esses corações a confiar novamente. João 14:27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E é essa paz que nós recebemos agora. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece mesmo durante as lutas. Uma paz que vem diretamente da tua presença. Pai querido, continua caminhando conosco ao longo deste dia. Que os nossos olhos permaneçam mais focados no Senhor do que nos problemas, e que dentro do nosso coração exista essa certeza crescente. Aconteça o que acontecer, o Senhor continuará nos sustentando. Pai amado, enquanto esta oração continua fluindo diante da tua presença, eu sinto o meu coração ficando mais leve. Como é bom saber que não precisamos carregar tudo sozinhos. Como é bom lembrar que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da nossa vida, até daqueles detalhes que ninguém percebe. Senhor, eu entrego completamente este dia nas tuas mãos. Entrego aquilo que me preocupa. Entrego aquilo que ainda não aconteceu, mas que às vezes tenta roubar a minha paz antes do tempo. Entrego as respostas que ainda estou esperando. Entrego as áreas da minha vida que ainda precisam de direção. E faço isso confiando que o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu não consigo enxergar.
Salmo 4:8 diz: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E mesmo sendo manhã, essa palavra já traz descanso para a alma, porque a verdadeira segurança não está no que acontece ao redor, mas na certeza de que o Senhor permanece conosco em todos os momentos. Pai querido, coloca agora uma paz profunda dentro deste coração que está ouvindo esta oração. Uma paz que acalma os pensamentos, uma paz que desacelera a ansiedade, uma paz que abraça a alma cansada. Existem pessoas que começaram esta manhã emocionalmente sobrecarregadas, mas eu creio que o Senhor está trazendo alívio agora. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós corremos para Ti nesta manhã, Senhor, porque só a Tua presença consegue restaurar aquilo que estava desgastado dentro de nós. Pai amado, continua guardando esta casa ao longo deste dia, guarda esta família, guarda os caminhos, guarda a mente e o coração dos Teus filhos, que a Tua mão permaneça sobre cada decisão, cada conversa, cada saída e cada retorno. Ao continuarmos nesta oração, eu peço também que o Senhor nos ajude a perceber os Teus cuidados nas pequenas coisas. Às vezes, esperamos grandes sinais e esquecemos que o Senhor está presente nos detalhes simples do dia a dia, em um livramento silencioso, em uma resposta inesperada, em uma força que aparece justamente quando pensamos que não conseguiríamos continuar. Lamentações 3:22-23. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. E nesta manhã nós agradecemos porque a Tua misericórdia já está renovada sobre nós mais uma vez. Pai, se em algum momento deste dia o medo tentar voltar, lembra-nos da Tua presença. Se o coração se angustiar, lembra-nos que o Senhor continua no controle. Se a mente ficar cansada, derrama novamente a Tua paz sobre nós. Existe algo muito poderoso em descansar em Ti, Senhor. Porque quando descansamos na Tua presença, entendemos que nem tudo depende da nossa força. Nem tudo depende da nossa capacidade de controlar as situações. O Senhor continua sendo Deus, continua abrindo caminhos, continua protegendo os Teus filhos, continua sustentando aqueles que confiam em Ti. Salmo 23:1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essa verdade nos acompanha ao longo deste dia. Nada faltará daquilo que realmente precisamos. O Senhor proverá força, direção, sabedoria e proteção no momento certo. Pai amado, obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou. Obrigado pelos livramentos que vimos e também pelos que nunca percebemos. Obrigado porque enquanto o mundo traz medo e insegurança, o Senhor continua sendo abrigo seguro para os Teus filhos. E agora, enquanto seguimos com o nosso dia, que o nosso coração permaneça tranquilo debaixo da Tua presença. Que exista paz dentro da alma, que exista descanso dentro da mente, e que a certeza do Teu cuidado nos acompanhe em cada passo, em cada instante e em cada momento desta manhã. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença com o coração mais tranquilo, mais fortalecido e mais consciente de que o Senhor esteve conosco em cada instante desta oração. Talvez muitas pessoas tenham começado esta manhã cansadas, preocupadas e emocionalmente abatidas, mas eu creio que algo espiritual aconteceu aqui. O Senhor trouxe paz para mentes aflitas, trouxe força para corações cansados, trouxe esperança para aqueles que já estavam quase desistindo. E mesmo sem enxergarmos tudo, nós sabemos que o Senhor já está trabalhando ao nosso favor. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que hoje parece difícil de entender, o Senhor continua usando para cumprir os Teus propósitos. Pai, obrigado pelos livramentos invisíveis.
Obrigado pelas portas fechadas que nos protegeram. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos sustentou sem que percebêssemos. Obrigado porque a tua misericórdia nos acompanhou durante toda esta noite e já está nos acompanhando neste novo dia que começa. Senhor, continua guardando esta vida ao longo das próximas horas. Que nenhuma notícia ruim roube esta paz. Que nenhum medo volte a dominar este coração. Que nenhuma palavra negativa tenha mais força do que a tua promessa. Isaías 43:2 diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Daí essa palavra nos lembra que não importa o tamanho da luta, o Senhor nunca abandona os teus filhos. Mesmo nos dias difíceis, a tua presença continua firme ao nosso lado. Pai amado, visita agora aqueles que ainda estão chorando em silêncio. Pessoas que carregam dores profundas dentro da alma. Pessoas que precisam de respostas urgentes. Senhor, alcance esses corações agora com o teu amor e com o teu consolo. Ao continuarmos nesta oração, eu também coloco diante de ti cada pedido que está sendo feito em silêncio neste momento. O Senhor conhece aquilo que ninguém mais sabe. Conhece os medos escondidos. Conhece as batalhas internas. Conhece os sonhos, as preocupações e até as lágrimas que nunca foram contadas para ninguém. Filipenses 4, 6, 7 diz: Para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo diante de Deus em oração. E é exatamente isso que fazemos agora. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, confiando que a tua paz guardará os nossos corações. Se existe algo que você precisa entregar a Deus nesta manhã, coloque nos comentários. E escreva também o nome de alguém que precisa de oração, porque nós cremos que o Senhor continua alcançando vidas, restaurando famílias e fortalecendo corações através desta oração. Pai querido, obrigado porque a tua presença foi real aqui. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, nós podemos descansar sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Salmo 121:2 declara: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é dessa certeza que nós nos agarramos nesta manhã. Que o teu Espírito continue conosco ao longo deste dia. Que a nossa fé permaneça firme. Que a nossa mente permaneça protegida. Que o nosso coração permaneça em paz. E que nunca nos falte a convicção de que o Senhor está à frente de todas as coisas. Nós entregamos esta manhã, esta vida e este dia completamente nas tuas mãos, confiando que o Senhor continuará nos guiando, nos protegendo e nos sustentando em cada passo. Em nome de Jesus, amém. Permaneça na presença de Deus ao longo deste dia. O Senhor ainda está cuidando de você, mesmo nas coisas que os seus olhos não conseguem ver. Que o seu dia seja abençoado, leve, protegido e cheio da presença de Deus. Que o Senhor ilumine os seus caminhos, fortaleça o seu coração e cuide de cada detalhe da sua vida ao longo desta manhã e de todo este dia. Receba essa paz no seu coração e continue confiando, porque Deus está à sua frente. Tenha um bom dia, fique na presença do Senhor e amanhã estaremos juntos novamente em mais uma oração poderosa.